tô tentando aparecer uma vez por mês, pelo menos aqui, né? Eu acho. E hoje eu tô mega animada porque eu fiz um tutorial, fiz um DIY pra vocês de algo mais trabalhosinho. E fazia muito tempo que eu não fazia DIY assim, então eu tô bem feliz com o resultado. E sim, gente, finalmente temos espadas de grama. Faz muito tempo que vocês me pedem isso, eu sei. 300 mil anos que o desenho acabou também. Mas, em minha justificativa, não tem justificativa não sei porque que eu não fiz antes. Mas enfim, gente, eu amei o resultado dela, eu só acho que ela ficou muito escura, ela podia ter ficado um pouquinho mais clara, mas aí vai de cada um. E eu amei, fazia tanto tempo que eu não conseguia fazer nada assim e finalmente fiz um tutorial mais trabalhoso. E eu sei que vocês me pedem isso faz 300 mil anos, ela e a espada de sangue de demônio, que eu vou tentar fazer também. Mas eu espero que vocês gostem mesmo assim e aproveitem o DIY. Ah, ficou meio... Não, essa não ficou mole! Tá, isso aqui foi bem estranho. Mas é isso, antes da gente ir pra esse vídeo, se você já é inscrito aqui no canal, não se esquece de deixar o seu gostei, compartilhar com os amigos, com todo mundo, que vocês sabem que o YouTube tá bem foda e não tá entregando os conteúdos. Mas se você acabou de chegar aqui, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo e já se inscreve pra poder continuar acompanhando todas as coisinhas. E me sigam nas redes sociais, gente, lá eu vivo postando as coisas. Não sempre, mas eu posto coisas legais lá também. Então me sigam por lá, porque daí vocês ficam acompanhando tudo. Vocês podem me sugerir coisa por lá também. Eu sempre converso com as pessoas quando me mandam mensagem. É isso, sem mais enrolação, bora pro tutorial. Bom, gente, pra começar então eu fiz uma basezinha com papelão. Eu usei essa régua aí de base pra fazer mais ou menos a largura e tudo, mas vocês podem usar qualquer coisa e fazer mais ou menos na largura que vocês querem, que eu achei que ela tinha já uma largura legal. E aí com essa régua mais curva eu fui fazendo os outros detalhes, porque ela tem essa voltinha assim no começo e no final ela tem um pedacinho que meio que se divide. Então eu tentei desenhar mais ou menos, acabei fazendo com a mão mesmo, mas dá pra fazer a mão livre, tranquilo, ou usar algum prato, alguma coisa que vocês tenham que ajude a desenhar isso aí no momento. A parte de baixo, ela se abre tipo uma caldinha de sereia, sabe? Então, a gente vai desenhar mais ou menos isso. Ela é um pouquinho mais larga do que a basezinha da espada mesmo. Aí seria onde a gente vai segurar. Então, por isso é legal vocês medirem pra ver se tá um tamanho legal pra vocês segurarem, principalmente se vocês forem usar pra cosplay. Eu cortei então essa basezinha 2 vezes e colei uma na outra pra deixar um pouquinho mais larga, mas se vocês estiverem usando algum papelão que já seja mais grossinho, não precisa. E aí eu colei com cola quente mesmo, mas eu acredito que dá pra vocês colarem com qualquer outro tipo de cola, porque papelão é tranquilo. A única diferença é que a cola quente é bem mais rápida, então se você quer fazer essa parte um pouquinho mais rápido, aí é com a cola quente mesmo. Antes de fazer toda a modelagem dela, eu resolvi dar uma fortalecida, digamos assim. Então eu vim com papel e um pouquinho de cola com água, sempre aquela medida de uma de cola para uma de água. E aí eu fui rasgando, picotando esses papeizinhos pra fazer essa parte deixar um pouquinho mais firme. Eu sempre guardo papel, então se vocês gostam de fazer esse tipo de coisa, eu super indico guardar papel que você não vai usar mais, que você vai descartar, essas coisas assim. Esses daí são os que eu uso pra fazer modelagem e acabam sobrando quando eu tô recortando a modelagem, então eu sempre guardo. E aí eu só fui picotando mesmo. Depois então eu vim com essa misturinha de cola e água e fui colando esses papeizinhos aí em toda a espada, principalmente nas laterais, para fazer um acabamento mais bonitinho assim na lateral, como a gente colou uma na outra para ficar bem mais certinho. Na hora que a gente faz isso aí, a peça acaba ficando bem mole, mas depois de um tempo, quando ela seca, ela fica bem mais firme e isso ajuda bastante a fazer a peça ficar mais certinha do jeito que eu queria para poder fazer a espada. A única coisa, gente, é que depois que a gente faz isso, a gente tem que esperar secar e ela demora mais ou menos um dia para secar tudo. E cuidem bastante dos acabamentos, principalmente nas laterais, pra ficar bem bonitinho. Então vão puxando e acertando. Faz um pouco de meleca, mas fica bem bonitinho. Depois que ele secou, eu comecei então o trabalho de abrir a massa de biscuit aí, gente. Pra quem andou perguntando onde eu compro, essa daí eu comprei na Shop, eu acho que eu paguei 14 e pouquinho num quilo de massa. Mas eu encontro também em armarinhos e tudo mais, mas agora é muito mais fácil comprar na internet, gente. Você acha bem fácil. E aí, então, eu fui abrindo essa massa. Eu tentei primeiro com o rolo de madeira que eu tinha, não indico rolo de madeira. E depois eu peguei uma garrafa mesmo, mas ainda assim ela deu uma grudada, então a gente
deu uma sofrida aí pra esticar essa massa. Mas deu certo, é isso que importa. Depois que eu consegui esticar com uma quantidade de massa que eu achei que cobriria ali a minha espada, não era uma coisa assim muito grossa, era uma massa mais fininha mesmo. Então eu fui colocando em cima e ajeitando e tentando ir colocar nos pedaços que tava faltando. Aí eu peguei a garrafa e passei em cima de novo pra ver se dava mais uma esticada. E fui fazendo isso até cobrir todinha ali essa parte da espada. Depois que eu consegui cobrir um lado, então aí eu fui cobrir o outro lado, gente. É nessa hora que dá um pouquinho de medo, porque um lado sempre fica um pouco mais amassado que o outro. Mas fiz o mesmo processo, estiquei a massa e depois coloquei na espada. E aí eu fiz o mesmo processo, só posicionei em cima e fui esticando pra ver onde eu ia precisar pôr massa, onde eu ia precisar acertar, o que eu ia precisar fazer, e fui esticando em cima. Nesse momento é só você colocar a massa mesmo, não se preocupem muito com os detalhes, a gente vai ajeitar os detalhes depois. Depois que estava certinho, então eu fui puxando essas rebarbinhas ali para unir e fechar a lateral dela. Então é só ir acertando essas rebarbas que ficam, tirando excesso, para deixar o mais bonitinho possível. Nesse momento não fica lá muito bonito as coisas não, tá, gente? Não se preocupem não. Só vão tampando as laterais para elas ficarem certinhas. Aí eu fui vindo com a garrafa de novo, porque ela funcionou muito, porque além de alisar um lado, ela já alisava o outro, eu achei bem mais fácil. E toda hora eu ia meio que levantando a peça pra ela não grudar. Embora ali embaixo seja contact e não grude muito, é sempre bom ir fazendo isso. E aí chegou a hora de fazer meleca, gente. Com um pouquinho de água eu fui alisando as laterais. Como vocês podem ver, ela vai ficando meio que uma melequinha assim, aonde você passa. Então é sempre bom ir levantando ou colocar alguma coisa embaixo que não tenha perigo dela grudar. Então você vai fazendo toda essa parte alisando para deixar a massa bem certinha, bem lisinha. E aí esse processo também deixa a massa e a parte do papelão bem mole, mas confia no processo que depois de seco dá certo. Eu já aviso que esse momento faz bastante bagunça, então caso você more com mais pessoas, principalmente pais, vós, enfim, façam em algum lugar que não vai dar ruim pra vocês. Coloquem uma proteção embaixo pra não ter perigo nenhum. Depois que eu modelei, eu fiz o risquinho da espada, mas eu acredito que nem precisaria fazer, porque a gente faz com a tinta depois também, mas foi um detalhe que eu resolvi fazer. E aí, gente, tem que ter paciência, porque demora um pouquinho pra secar, foi uns 2 dias, eu acho. E aí, depois que secou, eu cortei uma tirinha de EVA, pode ser EVA de qualquer cor. Inclusive, se for aquele um pouquinho mais durinho, é até melhor, esse aí tava bem molinho. Aí eu medi mais ou menos e eu vi que não ia dar e cortei mais uma tira. Essa espada, ela tem meio que um negócio de grama enrolado em volta, então eu queria fazer isso antes de começar a pintar. Caso vocês queiram pintar antes e usar um EVA verde, também dá certo. É importante que fique um pedacinho assim pra fora, então eu colei ali a primeira parte e aí eu fui enrolando e eu não vi que não estava gravando esse pedaço, desculpem, gente, mas vai aparecer direito. Então eu fui rolando e testando primeiro antes de colar tudo. Eu tinha colado uma tira na outra, como vocês viram ali, eu cortei porque não tava dando certo, então eu enrolei ali uma primeiro, e aí depois peguei a outra e posicionei pra ficar com essas duas sobrinhas e enrolei de novo. É só isso, gente, só enrolar mesmo, pra ficar com esse efeito aí. Então você vai ajeitando até ficar mais ou menos do jeito que você acha que fica melhor, e aí cola também com a cola quente. Essa faixa tem 2 pontinhas ali, tipo, em cada um dessas pontas, então eu cortei como se fosse aquela ponta de fita mesmo, meio que uma linguinha, e agora sim tá pronto pra gente pintar. Pra pintar eu tô usando tinta PVA, que é tinta pra artesanato, e aí eu fui misturando o verde com o branco até chegar mais ou menos num tom que eu achava que fosse mais parecido. Ainda assim eu acho que ficou um pouquinho escuro, então se vocês tiverem uma tinta já no tom, lembrando de sempre usar uma imagem de referência, gente, isso ajuda pra caramba. Então tem bastante imagem do desenho no Google, no Pinterest, então eu sempre salvo. Inclusive eu acho que tem imagem na minha pasta lá no Pinterest, que é uma pasta geek, então se vocês quiserem ir lá dar uma olhadinha, sempre usem uma imagenzinha. Então eu fui misturando ali até eu chegar no tom mais ou menos que eu queria. Chegou uma hora que eu achei que eu tinha botado tinta demais e por fim acabou faltando, então vai bastante tinta, gente.
E aí, então, eu só fui pintando, coloquei um papel embaixo pra proteger, porque aí mesmo que a minha mesa seja de contact é bem ruim. E aí eu usei esse pincelzinho que eu fui dando batidinhas. E pra detalhes mais pequenininhos, tipo entre as faixas e tudo mais, eu usei um pincelzinho normal mesmo. Vocês podem usar já um pincel direto ou usar aquelas esponjinhas de louça que dá um efeito semelhante. Eu sempre gostei de usar e aí eu achei esse pincelzinho e eu achei ele maravilhoso. E aí depois com o pincel normal eu vim pintando essas partezinhas que ainda ficaram branquinhas. E aí é só esperar um lado secar para daí poder pintar o outro. Depois que secou, ficou assim, então eu usei, a tinta que eu usei era fosca, mas aí depois a gente vai vir fazer os detalhezinhos, então com um tom de verde bem mais escuro do que o que eu tinha pintado, eu vim com um pincelzinho bem fininho e fui fazendo esses detalhezinhos. Esse risco, né, que seria o fio da espada que tem no meio. E aí ele tem mais uns detalhezinhos de risquinhos ali naquela parte do EVA que a gente colocou. Então eu fui fazendo bem certinho com um pincel fininho. Então eu fiz ali, aumentei um pouquinho mais até do que eu tinha marcado e fiz esses 3 risquinhos que tem ali. E aí tá pronta. Esse aqui foi o resultado da minha e eu gostei bastante, gente. Fazia muito tempo que eu tava querendo fazer ela e finalmente eu fiz e já vai pra minha parede. Eu fiz os detalhes de tinta só de um lado porque eu vou pôr na parede, mas se você for fazer cosplay, faz dos dois. E é isso, gente. Essa é minha espada. É muito estranho, né? Eu ficar gravando um vídeo assim com uma espada. Vocês vão maliciar muito? Eu acredito que sim. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do resultado aí. A minha ficou pequeno, assim, eu acho. Mas acho que ficou num tamanho legal pra mim. E eu vou usar mais pra decoração mesmo. Talvez fazer umas fotinhos. Não hoje, porque hoje tá chovendo pra caramba. Não rola sair lá fora. Mas eu gostei bastante, gente. Espero que vocês tenham gostado. E comentem aí se vocês querem as outras espadas. Eu sei que vocês vão comentar que vocês querem, porque vocês comentam faz anos. E desculpa a demora. É isso. Até o próximo vídeo. Beijinhos.